A paz do Senhor a todos. Voltamos com mais um vídeo do canal Sondando a Bíblia e hoje iremos falar sobre a quinta trombeta e o primeiro ai. Na quarta trombeta foi anunciada que 3 ais ainda estariam por vir. Na quinta trombeta o primeiro ai, na sexta trombeta o segundo ai e na sétima trombeta o terceiro ai. E hoje iremos falar da quinta trombeta e o primeiro ai. Convidamos você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e este foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhe foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhe foi permitido que os matasse, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpiões quando fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte, e não a encontrarão. Também terão desejos de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraça como couraças de ferro. O barulho que suas asas faziam eram como o barulho de cavalos puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinha ainda caudas como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que, depois destas coisas, vem ainda 2 ais. Prezado, esta é a quinta trombeta. E você percebe um texto muito difícil de ser interpretado, muito difícil mesmo. Esse texto ele é muito debatido entre os teólogos, sobre os biblistas, sobre aqueles que estudam a Bíblia Sagrada. Nós iremos dar a nossa posição quanto ao texto. O texto se divide em 3 partes. Do versículo 1 ao 6, fala da abertura daquele poço do abismo, de onde saem aquelas criaturas estranhas. Do versículo 7 a 10, se percebe as características daquelas criaturas, a forma como ela é. E do versículo 11, o versículo 11 fala que tinha sobre rei o anjo do abismo. O anjo do abismo. E o versículo 12 fala ainda que terá ainda 2 ais. Prezado, vejamos o texto com cuidado. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Em trombetas anteriores que falou de estrelas caindo do céu, o que é diferente desta estrela, porque essa estrela aqui é um ser,
E as demais estrelas das outras trombetas eram de fato estrelas com aspecto de asteroide, de meteoro, de coisas mesmo, de fenômenos da natureza. Só que nesse texto aqui, a estrela é um ser, porque diz que foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como fumaça de uma grande fornalha. Então se percebe que esse ser recebe uma chave, abre o poço do abismo. Então não se trata de estrela comum, de estrela de astro, não, mas sim de um ser que abriu ali. Quem tem autoridade para abrir ou fechar é Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3, fala do anjo que tinha uma grande corrente e uma chave. E tudo indica que essa estrela que abre aqui o poço do abismo é um anjo mesmo de Deus que abre, dando permissão para o juízo sobre os seres humanos. Exatamente. Veja mais. Quando esse poço foi aberto, saiu fumaça daquele poço, uma fumaça diferente, estranha, e junto com a fumaça saíram, o texto diz, gafanhotos com aspectos muito estranhos que se identifica assim com demônios. Por quê? Porque abismo na Bíblia é lugar de demônios. Em Lucas capítulo 8, versículo 31, quando Jesus expulsava os demônios ali do Gadareno, o endemoniado disse: Senhor, não nos envie para o abismo. Eles não queriam voltar para o abismo porque ficariam aprisionados. Então esse lugar é um lugar aonde fica os demônios aprisionados. Não é lugar onde ficam os seres humanos. Então não iremos confundir, não podemos confundir abismo com lago de fogo, com Tártaro, com Geena, com Hades, com inferno. Não podemos confundir. Cada um tem o seu aspecto. Hades e Sheol são a mesma coisa. Abismo, que nós iremos falar já já, Tártaro é outra coisa e Geena outra coisa. Então, inferno pode se referir tanto à sepultura quanto a lugar de tormento. Ela é uma palavra chamada pelo pastor Elias Soares, ele fala isso no seu vídeo, que ela é uma palavra polissêmica. Ela se refere a diversas coisas mesmo. Então, Hades é lugar de tormento, no grego, no hebraico é Sheol, lugar de tormento. Tártaro é lugar de prisão, aonde estão os anjos maus algemados para o juízo eterno. E Geena é o lago de fogo. E a palavra abismo, que ela vem do grego abissos, que significa lugar dos demônios, lugar de prisão dos demônios. Então, quando esse poço aqui é aberto, sai ali, são demônios que saem daquele poço. E aqui diz o texto o seguinte, versículo 4, diz assim: E lhes foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente a pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Vejamos bem, gafanhotos come erva, come da plantação. E esses aqui foi dado a ordem para não comer da plantação, para não comer erva verde, mas sim causar dano aos homens. Então está mais que claro que aqui se refere a demônios, não são de fato gafanhotos mesmo como se vê por aí, não. São demônios que têm um aspecto de gafanhotos. Isso foi na visão que João viu. João com certeza viu diversas criaturas estranhas e ele utilizou a linguagem dele para se expressar, para dizer com que parecia, certo? Aqui diz mais:
Também não lhe foi permitido que os matasse, mas que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Veja bem, a grande tribulação, que é um período de 7 anos, dentro desses 7 anos haverá 5 meses de tormentos como nunca se viu antes. Aqui está o ai. Tormentos muito fortes, ao ponto da pessoa preferir a morte do que viver de tanta dor que as pessoas irão sentir. Eu quero ler aqui uma reflexão de um filósofo e teólogo, Søren. O nome dele é Søren Kierkegaard. Ele escreveu o seguinte: o tormento do desespero é exatamente esse, não ser capaz de morrer. Quando a morte é o maior perigo, o homem espera viver, mas quando alguém vem a conhecer um perigo ainda mais temível, espera morrer. Assim, quando o perigo é tão grande que a morte se torna a única esperança, o desespero consiste do desconsolo de não ser capaz de morrer. Naqueles dias, diz o versículo 6, naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Terão desejos de morrer, mas a morte fugirá deles. Prezado, existe até alguém que prega por aí falando sobre essa morte, que a morte estará presa. O texto não diz que a morte estará presa. Vejamos novamente o versículo 6. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Parece que nesse texto, o que é diferente de outros lugares da Bíblia, parece que nesse texto a morte se identifica como um espírito, certo? E em outros textos também diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então aqui nesse texto está dizendo que as pessoas buscarão a morte. As pessoas terão maior desejo de morrer do que viver, devido à dor que aqueles gafanhotos com aspectos muito estranhos, desses demônios que irão atormentar as pessoas. E essas pessoas estarão sofrendo muito. Imagine 5 meses. 5 meses. Como não estarão nesse período os hospitais, tudo superlotado, as pessoas gritando de dor e não tendo quem socorra essas pessoas, as pessoas tentando se matar e não conseguem. Eles tentam se matar, mas não conseguem. Com certeza, muitos vão querer se jogar dos prédios, vão cair no chão, mas não morrem e ficam ali sofrendo dores de ter quebrado seus ossos e a morte não vem. Aí depois de 5 meses, essas pessoas, a maioria delas com certeza estarão mortas devido àquele tormento daqueles demônios. Prezado, essa aqui é a primeira parte do texto. A segunda parte fala dos aspectos dos gafanhotos, tá? Nós iremos apenas fazer a leitura e você faz a avaliação, porque se entrarmos na área do simbolismo aqui, talvez vai muito longe esse vídeo, mas preste bem atenção no que fala aqui o texto sobre as características, os aspectos daqueles demônios. O aspecto dos gafanhotos eram semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles haviam como que coroa parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraça como couraça de ferro. O barulho que suas asas faziam eram como um barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha.
Então aqui são os aspectos desses demônios. Criaturas nunca vistas antes na terra. Estarão na terra durante um período de 5 meses. Num período de 5 meses estarão aqui na terra. Agora o versículo 10 diz: tinham também cauda como escorpiões e um ferrão. Uma cauda tinha poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Ou seja, na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. A palavra Abaddon, que está no hebraico, significa destruidor. E a palavra grega Apolion significa aquele que destrói. É a mesma coisa. Então, eles tinham como rei também do poço do abismo essa criatura aqui, que tudo indica nessa criatura aqui que é a besta. A besta, vamos ler aqui Apocalipse 11, versículo 7. 11, 7 diz assim: quando acabarem o seu testemunho, tratando das duas testemunhas que nós iremos falar mais na frente. Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Certo? A besta que sobe do abismo. Preste bem atenção. Vamos ler mais outro texto para a gente tratar sobre esse assunto. 17:8 de Apocalipse. Diz o seguinte: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Parece que lendo esses textos, lendo do 9, aonde é aberto aquele poço, parece que esse poço do abismo, ele fica aberto até a volta de Cristo em glória. Porque nos versículos que nós tratamos agora, parece que a besta está tendo acesso a esse poço do abismo. E a gente não vê no texto o poço sendo fechado. A gente vê o poço sendo aberto. E no capítulo 11, versículo 7, e no 17, versículo 8, trata que a besta que sobe do abismo, parece que ela está tendo acesso ao abismo. E aqui no texto também, que tem como sobrenome o anjo do abismo, que tem como sobrenome Abaddon e Apolion, que significa aquele que destrói ou destruidor, ele de fato é a besta. Então, quando chega no capítulo 20, versículo de 1 a 3, veja o que diz o texto aqui. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Parece que o abismo está aberto e ali o anjo já vem com a chave na mão e uma grande corrente, para que no final da grande tribulação ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então o anjo que vem do céu com uma grande corrente, isso no mundo espiritual, não tem como se ver isso literal, mas no mundo espiritual, ele traz uma corrente que aprisiona realmente Satanás e o lança naquele poço do abismo e fecha, porque ele traz consigo a chave. O versículo 3 diz: e lançou no abismo e ali o encerrou e pôs sobre ele, selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. No final do milênio, no final dos 1000 anos, aí sim é novamente aberto esse poço do abismo, aonde Satanás sai para ser destruído totalmente. É ali naquela grande batalha Gog e Magog, que iremos tratar mais na frente. Então esse assunto é um assunto muito complexo, muito difícil,
E aqui a gente deu a nossa palavra para você avaliar, e também você pega aquilo que você acredita que é dessa forma. Nós não estamos aqui colocando doutrina, nós não estamos aqui dizendo que será assim 100%, mas é que o que nós encontramos nos textos que nos dá base para essa quinta trombeta é isso. Este é o primeiro ai, muito sofrimento. Muito sofrimento, a quinta trombeta, 5 meses de muito sofrimento. Que Deus abençoe você e participe da nossa sexta trombeta. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço.